Olá, galerinha abençoada aí do canal Júnior Dinâmicas. Estamos aqui para trazer para vocês 5 tipos de aulas. Nas nossas dicas pedagógicas de hoje, nós vamos falar sobre tipos de aulas. E 5 bem interessantes que você poderá estar administrando aí dentro da sua sala de aula, da sua classe de EBD, da sua palestra. Bom, aquilo que você achar mais viável. Primeiro tipo de aula bem interessante para a gente estar falando, que é a aula expositiva clássica, que nada mais é daquela aula que nós já conhecemos, que o professor fala e passivamente o aluno tende a escutar. O duro é ficar 40 minutos escutando o camarada apenas falando. Então, por isso, a recomendação é, se você puder estar intercalando essa metodologia de aula, que é a expositiva clássica, com outros tipos de aula juntos, de repente no meio ou no final, não sei, e depois retornando para esse estilo, esta metodologia, seria interessante para você deixar a sua aula mais atrativa, mais gostosa de estar escutando, tá bom? Existem as suas raras exceções, não é uma via de regra. Eu mesmo tive um grande professor Kurt Klein, que era um professor extraordinário, que ele falava, nós escutávamos ele por 1h30, 2 aulas seguidas, e ainda no final era pouco, queríamos escutar mais. Ele era um gênio em se tratando realmente nesse tipo, desta forma de dar aula, ok? Segundo método de aula aqui que eu quero tratar com vocês é a aula dialogada ou aula dialógica, que é um tipo de aula ao qual o seu aluno estará participando junto na aula através de um comentário, através de uma pergunta respondida, através da sua contribuição ao falar. É um tipo de aula que particularmente eu gosto muito de utilizar. Eu normalmente, quando falo de um determinado assunto, onde a resposta não é uma resposta engessada, é uma resposta com maiores horizontes, é uma pergunta aberta para vários tipos de resposta, eu faço e já deixo claro para os alunos. Gente, não estou interessado aqui em escutar se vocês estão falando certo ou estão falando errado. Eu quero ter a participação de vocês, porque vai abrir os horizontes para que a gente possa estar falando, comentando aqui sobre essa aula. E olha, gente, é fantástico, realmente funciona muito bem, que é a aula dialogada. Terceiro tipo de aula que poderá ser trabalhado aí com seus alunos é a aula magistral. O que é a aula magistral? Normalmente a aula magistral ela é efetuada por um expert em um determinado assunto. Vamos pegar aqui uma escola bíblica, aonde o assunto tratado será escatologia, e trazem aí um camarada que entende tudo na área de escatologia. Então esta aula será uma aula diferente. Normalmente ele vai dividir essa aula em pontos, subpontos, vai estar trabalhando cada um de várias formas diferentes, onde ele é um especialista dentro da área. Esse é uma aula magistral. Normalmente ele pode dividir até em equipes e estar trabalhando esses pontos nas equipes com ajudantes. É bem interessante a aula magistral. Normalmente feita, repito, por um especialista em um determinado assunto. Quarto tipo de aula bem interessante que pode ser utilizado aí nas suas salas de aula, que é a aula demonstrativa ou a aula de demonstração. Como é que funciona uma aula dessa? Digamos que você seja aí um professor de geografia, esteja falando com seus alunos a respeito de algo muito pertinente a respeito dos nossos dias, um assunto muito bacana aí, vamos colocar aqui camada de ozônio, sei lá, tanto assunto na área de geografia. Esse professor vai trabalhar com mapas, vai trabalhar com um material que vai enriquecer a aula dele. Se for um professor de geografia bíblica, por exemplo, e vai falar sobre Israel, vai falar sobre a religiosidade do povo de Israel, de repente ele leva um kippah, leva um equipamento lá,
né? Aquele candelabro, para que todo mundo veja, todo mundo vislumbre todas aquelas partes individuais. Isso deixa a aula do professor extremamente rica. E aí são mapas e vários recursos visuais que ajudam muito. Também é válido slides, e aí vai. São aulas com recursos visuais, são aulas de demonstração, ok? E um quinto tipo de aula que eu acho muito válido e principalmente é o tipo de aula que vai fazer com que a capacidade de aprendizado do seu aluno aumente em muito. A capacidade cognitiva dele realmente consiga absorver todo o assunto trabalhado, que é a aula prática. Essa aula prática é muito importante, porque na verdade ela é uma aula ativa, é a aula que vai fazer realmente com que tudo aquilo aprendido seja dinamizado e realmente entre aí na sua cabecinha, tá? O que é uma aula prática? Professor de História, que vai falar sobre a descoberta do Brasil e quer falar um pouquinho aí sobre alguma coisa referente à descoberta do Brasil. Então ele pega os seus alunos e dá lá um cartaz para todos eles fazerem, todos eles reproduzirem a descoberta do Brasil através de cartazes. É um exemplo. A aula prática você vai utilizar de vários recursos pedagógicos, dinâmicas, cartazes, revistas, tudo aquilo que você tiver na sua mão para deixar a sua aula dinamizada. A aula prática é a aula que vai garantir, ela é muito eficaz na absorção de todo o conhecimento. Então são 5 tipos de aula. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho cada um pelo nome, vamos lá? Aula expositiva clássica, apenas fala. Aula dialogada, que é a aula onde há perguntas e respostas. Aula magistral, feita por um especialista. Aula de demonstração, demonstrativa, você usa recursos visuais. Ou a aula prática, que você então dinamiza a sua aula produzindo alguma coisa. É muito interessante você trabalhar não apenas um, mas de repente uns 3 métodos dentro de uma aula de 40, 45 minutos. A sua aula vai ficar gostosa e todo mundo vai realmente agradecer aí pelo professorzão ou professorzona que está aí ajudando ao ganho do conhecimento. Beleza? Queridos, um grande abraço. Essa foi as dicas pedagógicas de hoje no nosso canal Júnior Dinâmicas e vamos logo para mais um vídeo aí falando de muita coisa boa. Participe do nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário e olha só, é muito importante, hein? Esse canal tem muitas dicas de dinâmicas que poderão ser utilizadas aí também nas suas aulas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.